coordenadas do vértice. Veja só, professor, a gente na aula passada, na última aula, já vimos a coordenada do vértice. Sim, vocês viram comigo como a gente pode determinar, encontrar ali as coordenadas, né? A partir do princípio ali XV, o XV, ele é uma mediana, né? Ali na parábola, ou seja, ele está ali no eixo de simetria o vértice e o XV também, né? O vértice, o eixo de simetria passa exatamente ali onde está o X do vértice, a abscissa do vértice. E aí o que acontece? A gente viu que para determinar ela é achar ali o meio entre qualquer raízes de uma equação do segundo grau obtida a partir daquela função, certo? Ou seja, se eu pegar a função e igualar qualquer imagem dessa função, eu vou cair numa equação de segundo grau. E cair nessa equação de segundo grau, eu vou encontrar duas raízes da equação, certo? Para ser raízes da função, eu tenho que igualar a zero. Raízes da função, ou zeros, é quando eu igualo a função a zero. Mas se eu igualar a função a qualquer imagem, por exemplo, se eu tiver 10 na imagem, então eu igualar a minha função a 10, eu vou encontrar duas raízes de uma equação, não da função. Mas essas raízes da equação vão me ajudar a encontrar o XV. Por quê? Porque o X do vértice, que eu estou chamando de XV, o X do vértice, a abscissa do vértice, né, vai estar bem ali no meio entre esses dois valores que você encontrar, essas duas raízes que você encontrar. Em outras palavras, essas raízes elas são simétricas em relação ao XV, certo? Eu não estou falando de simétrica em relação a zero. Simétrica em relação a zero é aquilo que a gente entende que tem sinais contrários, né? Por exemplo, qual é o simétrico de 3? Menos 3, mas é em relação ao zero. Em relação ao XV, é aquelas que vão estar com a mesma distância até XV. Beleza? Ficou claro isso na última aula? Sim ou não? Agora, veja então. Se eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, estou representando aí, então, uma função do segundo grau, uma função quadrática. Como é que eu faço para determinar, então, a abscissa do vértice a partir dela? Aí você diz, professor, o senhor mostrou que tem que encontrar as raízes, depois a gente soma e divide por 2. Mas se não tiver raízes, a função, se ela não tiver zeros da função, não é obrigado a ter. Concorda comigo? A parábola pode não passar pelo eixo X. Então, não teria zero da função. E aí, como é que você vai encontrar se não tiver zero da função? Será que toda vez eu preciso ir até os zeros da função para poder somar e dividir por 2? Bom, como eu falei no início da aula, não necessariamente precisa ser os zeros da função. Ok? Pode ser qualquer dois valores de x que você obtém quando pega essa função igual a uma imagem dela. Mas, a partir desse raciocínio, que é só somar as raízes da equação e dividir por 2, então eu posso deduzir, já deduzi isso, eu posso deduzir aqui agora uma fórmula. Vem comigo. Vimos que para calcular a abscissa do vértice, é só fazer a semissoma das raízes. Certo? X' mais x duas linhas, também conhecido como x-lene, né? X' mais x-lene dividido por 2, beleza? É assim que você determina o XV. Ok, galera? É assim. Né? É assim que você determina o XV. Presta atenção, X do vértice, a abscissa do vértice. E aí é o seguinte, presta atenção. Esse x', x duas linhas, não necessariamente precisa ser as raízes da função. Beleza? Quando eu falar as raízes da função, eu estou falando dos zeros da função. Aquele valor de x que eu encontro quando a função é zero. Não precisa ser ele. Na verdade, esse x', esse x duas linhas, são raízes de uma equação do segundo grau. Professor, cadê a equação? Eu não escrevi aqui. Mas é uma equação que eu obtenho quando eu pego essa função e igualo a um valor da imagem.
qualquer valor da sua imagem, certo? Qualquer valor que tiver no conjunto imagem dessa função, se eu igualar aqui esse polinômio do segundo grau a essa imagem, certo? Eu vou deixar ali o segundo membro zero e eu vou ter uma equação segundo grau. Ao resolver essa equação segundo grau, eu vou encontrar duas raízes da equação, chamada de quem? X' e x2', ok? Eu estou falando isso para dizer o seguinte, não necessariamente esse x' e x2' precisa ser raízes da função, tá? Pode ser que seja. Mas se não tiver, também pode ser as raízes da equação que eu obtenho quando eu pego essa função igual a uma imagem dela. Tranquilo? Agora me ajude. Se x' mais x2', se x' e x2' aqui. Qual x', né? x2' fica muito... x' e x'. Se x' e x' são raízes de uma equação de segundo grau, eu pergunto a você agora, quanto é que dá a soma de x' com x'? É possível determinar só com os coeficientes? Sim. Quanto é que é? Menos b sobre a. Beleza, gente? Então, vamos lá. Menos b sobre a. Dividido por 2. Estou substituindo. Ok? Menos b sobre a. Aí você deve estar dizendo assim. Vê, vamos lá. Vou chegar aqui agora. E a fórmula, professor? É só... Olha que legal. A fórmula é só você terminar o que você escreveu. Eu só pergunto a vocês alguma dificuldade de perceber que a soma das raízes é menos b sobre a? Isso aí você já sabia, sim ou não? Traz de equação segundo grau. Beleza? Aí veja. Igual ao quê? Repete a primeira fração. Menos b sobre a. Repete a de cima, né? Menos b sobre a. E multiplica pelo inverso da de baixo. Quanto é o inverso de 2? 1/2. E aí você vai obter o que aqui? Multiplicando, vai ficar menos b sobre 2a. E aí eu chego em uma fórmula, tá? Muita gente chama isso aqui de fórmula. Podemos dizer que é uma fórmula que permite calcular o x do vértice, a abscissa do vértice, sem precisar encontrar as raízes. Porque, veja só, do que é que você precisa para determinar o x do vértice? Do valor de b e do valor de a. Aí você talvez em casa esteja pensando aí agora assim. Mas espera aí, professor, se b e esse a vão ser da função? É, da função. Ah, mas vem cá. Mas o senhor disse que a soma das raízes seria de uma equação, sim. E que poderia igualar qualquer imagem, sim. Se eu igualar qualquer imagem, eu não vou alterar os valores dos coeficientes? Pessoal, acompanha comigo. Se eu igualar essa função a 0, se eu igualar essa função a 8, ou de repente eu tenho a imagem 10 também, então eu coloco igualar a 10. De repente eu tenho lá a imagem também menos 2, igualo ela a menos 2. Sim ou não? Aí eu pergunto a vocês, qual é o único valor que vai ser alterado aqui? Se eu igualar ela, o C. E eu preciso do C, Felipe? Entendeu o que eu estou falando? O A e o B, eles vão permanecer intactos. Então, o A e o B da função vão ser o mesmo A e B da equação quando eu igualar qualquer imagem. Porque quando eu igualar qualquer imagem, só quem vai alterar é o C. Não é lindo? Não, fala sério, fala sério. Fala sério. Isso não é lindo? É lindo. Você está entendendo aqui tudo que eu estou falando. Beleza? Vale a pena todo o esforço que eu faço de mostrar por quê. Sabia?
Às vezes, assim, eu não tenho um feedback, essas aulas online, a gente não tem aquele feedback, né? Como é que está o rosto de vocês. Eu julgo muito pelo olhar do meu aluno, né? Como ele está vendo ali na hora que eu estou explicando. Se está empolgado e está... Nossa, né? Aquele... Saudade quando eu fazia na aula. A gente não teve muito essa oportunidade que a gente entrou em abril, né? Já nesse... Mas antes, ali, já no finalzinho de março para abril. Mas muitas vezes na sala de aula, quando eu demonstrava alguma coisa assim, a galera fazia, oh, né? Saudade disso, de entender o porquê, né? Então, poderia chegar para você aqui, veja só, poderia chegar aqui para você e dizer, para calcular as coordenadas do verso, o x do verso, você faz menos b sobre 2a. Decora essa fórmula aí. Mas não. Eu me esforcei desde a última aula, para essa aula de hoje, para fazer você entender como é que eu chego aqui. Legal ou não? Agora pensa comigo. Então, a partir de agora, professor, eu posso esquecer tudo isso e pensar só nisso? Não. Não esqueça isso. Não esqueça que o vértice está no eixo de simetria da parábola, que o x do vértice, a abscissa do vértice, nesse xv aqui, ele também está ali na simetria da parábola. E para obter ele, é só fazer a soma de duas raízes e dividir por 2. Não esquece isso, não. Porque, ó, se você lembrar disso, você chega aqui. Concorda comigo ou não? Se você lembrar disso, que é a soma das raízes sobre 2, você vai substituir a soma das raízes por menos b sobre a e vai chegar aqui. Beleza? Então, para o meu aluno, eu gosto de guardar isso aqui. Ó. Meu aluno, tá? Para o meu aluno, eu digo, guarde isso. XV é x' mais x' dividido por 2, que isso é igual a menos b sobre 2a. Guarde toda essa informação para meu aluno. Eu peço, guarde toda essa informação. Que o x do vértice é a semissoma das raízes, porque está no meio. Se ele está no meio entre as raízes, eu somo as raízes dividido por 2. E ele também é menos b sobre 2a. Por quê? Porque a soma das raízes é menos b sobre a. Menos b sobre a dividido por 2 repete, menos b sobre a, e multiplica pelo inverso de 2. E a gente chega em menos b sobre 2a. Então, não esquece isso não. Beleza? Deixa eu dar uma melhorada nesse 2, que esse 2 está feioso ainda. Então, não esqueça isso não. Ok? Tranquilo até aqui? Aí, veja só. Uma outra pergunta. E se o xv, então, pode ser obtido fazendo menos b sobre 2a, ou seja, eu não preciso mais saber quem são as raízes para descobrir quem é xv. Concorda comigo? A partir de hoje, se me der uma função e eu preciso do vértice, eu vou usar isso aqui, menos b sobre 2a. Se você pegar o exemplo da última aula, tá? Não sei se você lembra, mas o exemplo da última aula, eu tinha f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Não era essa a função? Era essa a função. Lembra quanto é que deu o x do vértice? 5 sobre 2, não foi? 5 meios. Lembra? Lembra que deu 5 meios? Porque ficou ali entre 2 e 3. Aí 2 mais 3, 5 sobre 2, 5 meios. Olha aqui, ó, sem saber quem são as raízes. Se eu usar xv, x do vértice, é menos b sobre 2a, certo? Eu teria o quê? Menos o b, que é quem? Menos 5 sobre 2 vezes a, que é 1. Aí eu teria aqui, ó, 5 meios. E acho o x do vértice. Beleza?
sem precisar das raízes. Olha lá o x do vértice, 5 meios. Tudo bem? Aí vamos lá. A pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: como é que eu faço para determinar a ordenada do vértice? O famoso y do vértice, YV, muito importante na função do segundo grau, porque esse YV vai me ajudar até onde ou a partir de onde começa a imagem da função, né? Então, pessoal, o YV, se eu já tenho XV, como é que eu faço para determinar o YV? Quem lembra que eu falei que o YV está em função do XV? Faz sentido ou não? Se os dois formam um par ordenado, são coordenadas de um ponto. Se eu tenho o valor de x e eu quero o valor de y naquele ponto, é só substituir o x na função. Sim ou não? Porque o valor de y é obtido em função de x. Ou seja, o y é o f de x. Ele está em função de x, né? Então, o y está em função de x, e se eu tenho x e quero achar um y, eu substituo no lugar de x. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Você pode acompanhar todo esse raciocínio que eu estou fazendo aí no seu livro na página 159. Certo? Então, preste atenção. Agora eu vou calcular o YV. Certo? Y do vértice. Y do vértice, a ordenada do vértice. Galera, para achar esse Y do vértice, acabei de falar que ele está em função de quem? De XV, certo? O YV é o f de XV, certo? E como vimos, o XV, ele vale o quê? Menos B sobre 2A. Sim ou não? Então, veja. Tenho, então, que para calcular o YV, já que ele é o f de XV, é só pegar essa função aqui, onde tem x, eu colocar o XV. Beleza? XV ao quadrado, mais B, XV, mais C. Mas, como vimos, o XV, ele vale o quê? Ó, ele vale, XV, vale menos B sobre 2A. Então, eu vou fazer isso. No lugar de x, eu vou colocar menos B sobre 2A. Beleza? Vamos lá, então. Substituindo. A vezes, no lugar de XV. XV é menos B sobre 2A. Parênteses aqui, né? Para levar ao quadrado. Mais B vezes XV. Menos B sobre 2A. Tá? Coloca o parênteses, ó, porque aqui tem o sinal de vezes, né? Beleza? O sinal de menos aqui, ó. E coloca o parênteses. Veja. Mais C. Pronto. Ao resolver isso aí, eu vou deduzir uma fórmula para encontrar o valor de YV. Aí você diz, ô professor, precisa de fórmula? Precisa de fórmula. Se eu calcular o valor do XV fazendo menos B sobre 2A e achar um número, e depois substituir esse número no lugar de X lá na função, eu não acho o YV? Sim ou não? Sim. Sim. Então não precisava de fórmula, não. Mas aí a matemática, ela deduz essa fórmula para você. Ela deduz. E se você quiser usar, você usa. Certo? Por exemplo, se a questão pedir só o YV, se a questão pediu só o YV, só o Y do vértice, que isso pode acontecer, que a gente vai ver numa próxima aula, que esse Y do vértice ele é conhecido como o valor máximo ou o valor mínimo da função,
certo? Depende da concavidade. E a questão pode pedir isso, o valor máximo ou o valor mínimo. E quando ela pede isso, ela está pedindo o valor de y do vértice. Aí, veja, sem a fórmula, você vai ter que fazer o que primeiro? Calcular o x do vértice e depois substituir na função. Beleza? Já com a fórmula, não. Você vai direto e calcula o y do vértice. Entendeu? Qual a importância de ter uma fórmula para calcular só ela? Mas se você esquecer, tá? Se acontecer isso, não esquece do xv, que é o mais fácil de achar. O y do vértice vai demorar um pouquinho. Não é tão difícil não, você vai ver aqui. Mas o x do vértice é assim, ó. Soma das raízes dividido por 2. Menos b sobre a dividido por 2. Menos b sobre 2a. É ou não é? Rápido. No instante achou. Vamos ver isso aqui? Resolvendo essa expressão aqui comigo. Vamos lá. Vou precisar resolver essa expressão aqui, tá? Vou repetindo aqui o YV até o final. Vai. A. Aqui, vamos levar ao quadrado. Base negativa, expoente par, fica positivo. Então, já posso tirar um parênteses aqui. Ficou positivo. Aí, ó. B ao quadrado, bota aqui, B ao quadrado. 2A ao quadrado fica 4A ao quadrado. Eleva cada fator ao quadrado, né? O 2 ao quadrado, 4A ao quadrado. Beleza? Aqui agora, positivo com negativo, multiplicação. Positivo com negativo fica o quê? Negativo. B vezes B, B ao quadrado. Embaixo, repete o 2A. Tudo bem? Multiplicação, numerador, multiplica com numerador. Tudo bem? E denominador com denominador. Aqui, como tem nada, é 1. Aí 1 vezes 2A fica 2A. Repete mais C. Alguma dificuldade até aí? Se não, vamos agora. Olha aqui, ó. Esse A aqui está multiplicando com essa fração. Então, por causa dessa multiplicação, eu posso simplificar esse A aqui com esse A aqui embaixo, né? Se está multiplicando, eu posso simplificar qualquer fator em cima com qualquer fator embaixo. Então, eu posso simplificar esse A aqui, e aqui embaixo eu tenho A vezes A. Para eliminar um desses A, é só eliminar o quadrado. Aí fica um A só. Beleza? Então, aqui tinha A vezes A. Um A eliminou com esse A. Ficou um A só. Vamos lá, então. Aí eu vou ter YV, Y do vértice, B ao quadrado sobre 4A, menos B ao quadrado sobre 2A. Só estou melhorando aqui, tá? Só repetindo aqui para você observar. Pronto. Aí aqui, o que é que eu faço? Fazer para cá. Vou fazer ali agora a soma. Certo? Eu aqui, ó, subtraindo, somando frações. MMC. Qual é o MMC entre 4A e 2A? Vamos lá, o MMC algébrico. O MMC entre 4 e 2 é quem? É 4. É, exatamente. Isso. E aqui, ó, A e A fica um A só. Então é 4A. Beleza? Pronto. Vamos lá. Obtendo agora os numeradores. 4A dividido por 4A dá 1. 1 vezes B ao quadrado. B ao quadrado. 4A dividido por 2A dá 2. 2 vezes menos B ao quadrado fica menos 2 vezes B ao quadrado. 4A dividido por, aqui embaixo, como se tivesse, tem 1, né? Ali embaixo tem 1. Então, 4A dividido por 1 dá 4A. 4A vezes C mais 4AC. Olha aí. Beleza? Aí observe o seguinte lá em cima. Essa expressão aqui, ó, do numerador, tem dois termos semelhantes. Esses dois aqui, ó. Aí eu vou operar, certo? B ao quadrado menos 2B ao quadrado.
Vai ficar então o quê? Esse aqui é o YV, né? YV, B ao quadrado menos 2B ao quadrado vai dar menos B ao quadrado. Mais 4AC sobre 4A. Beleza, terminou aí? Terminou. Não tem mais o que operar em cima, nem embaixo. Também não tem como simplificar essa fração algébrica, né? Não tem como simplificar. Agora, veja o seguinte. Eu posso deixar a resposta assim? O YV dizer que o YV é isso? Posso. Perceba que só preciso do valor de B e do valor de A e do de C, né? Agora, vamos dar uma melhor representação para isso aí. Para não ficar tão grande a expressão. Observando o seguinte. Esse menos B ao quadrado mais 4AC. Ele está lembrando quem? B ao quadrado menos B ao quadrado mais 4AC. Está lembrando o delta. Mas ele é o delta? O delta é assim? Não. Beleza. Como é que o delta é? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Qual é a diferença do delta para aquilo ali? Os sinais, né? No delta, o B ao quadrado é positivo, aqui está negativo. O 4AC, ó, negativo, lá está positivo. Opa! Então, se eu colocar um menos em evidência ali, eu teria o delta. Teria, não? Teria o delta. Então, ó, vamos colocar aqui o menos na frente. Certo? Se você já disser, professor, então é o oposto de delta, eu posso colocar menos delta? É isso que eu vou fazer. Certo? Já pode colocar menos delta observando isso. Então, ó, YV igual a menos na frente, né? Se eu coloco o menos em evidência, se eu fizer aqui a troca, vai compensar. Ó. Vai ficar negativo esse positivo aqui, ó, negativo e positivo. Beleza? E aí, galera, surgiu aqui o delta. Ó, coloquei o menos aqui na frente e aqui finalmente surgiu quem? O delta. Então, o y do vértice, a ordenada do vértice, ela pode ser calculada você fazendo o quê? Menos delta sobre... Deixa eu colocar isso aqui na frente. Vou colocar assim. Menos delta sobre 4A. Beleza? É assim que você pode calcular a ordenada do vértice. Então, se em uma questão, um problema, ele pede o valor da ordenada do vértice, o y do vértice, você só precisa do delta e do A. Claro que por delta você precisa do B, né, do A e do C, né? B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Então, o delta, não esquece, é o B ao quadrado menos 4AC. Você calcula o delta. E aí, o que é legal, ele não precisa ser um quadrado perfeito. Não precisa ter uma raiz exata, porque não é a raiz de delta. Ele quer o delta mesmo, o delta purinho. Tá? Que dá para não fazer raiz quadrada. A gente faz a raiz quadrada com a fórmula de baixo. A fórmula de baixo é a raiz quadrada do delta. Mas aqui não, é o delta puro. Você pega o delta e joga ali. Beleza? Tudo bem? Inclusive, ele pode dar até negativo. Pode dar negativo, porque eu não quero a raiz quadrada dele. Certo? Então, pessoal, jogou ali, você acha o valor da ordenada do vértice, o y do vértice. Beleza? Então, vamos fazer a conclusão aqui geral agora. Vamos lá? Vamos lá. Posso apagar? Perceberam que isso aí está tudo no seu livro, na página 159, que está com o livro aberto, está vendo que tem tudo isso aí? Beleza. Todo livro ele demonstra. Nenhum livro vai chegar e vai dizer o x do vértice é menos b sobre 2a
E o delta e o y do vértice é delta menos delta sobre 4A. Professor, é bom saber decorado? Isso né? Eu sei decorado. Muita gente sabe decorado. Mas nessa aula de hoje, o que foi importante é você saber de onde é que vem. Beleza? Então, vamos lá. Então, conclusão. Você aprendeu nessa aula como determinar uma fórmula para achar o x do vértice e o y do vértice. Beleza? Entendeu que o raciocínio é mais importante do que decorar a fórmula. Porque você pode esquecer a fórmula um dia, mas se lembrar aonde está o vértice, no eixo de simetria, quem é o xv, x do vértice, e como obter o y do vértice, você deduz tudo isso aqui. Inclusive, só lembrando disso, o x do vértice está entre as duas raízes, então soma as duas raízes dividido por 2, soma das raízes menos b sobre a, usa as relações de Girard, tá? Menos b sobre a dividido por 2. Achou o x do vértice, quer achar o y do vértice, joga o x do vértice lá na função. Quando você jogar o x do vértice no lugar de x, a solução que você encontrar ali é o valor do f de x, que é o f, na verdade, de x do vértice, é o y do vértice. Beleza? Tranquilo. Mas aí vamos lá. Conclusão. O vértice de uma função do segundo grau tem coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Pronto. É isso aí a conclusão. Ok? O vértice de uma parábola, dada a função de segundo grau, eu tenho uma parábola. O vértice dessa parábola, as coordenadas é abscissa menos b sobre 2a e a ordenada menos delta sobre 4a. Alguma dúvida? Então, vamos para um exemplo. Por quê? Aqui eu vou fazer um cálculo, um exemplo só para a gente fazer o cálculo, como determinar o vértice de uma função. E, na próxima aula, a gente vai construir o gráfico a partir do vértice. Vamos construir o gráfico a partir do vértice, tá? Primeiro a gente calcula o vértice e vê como vai ser mais fácil determinar o gráfico, ok? Vamos lá. Pronto, olha esse exemplo aí. Dada a função, eu quero que você determine para mim as coordenadas do vértice da parábola dessa função. Certo? É uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Qual é a coordenada do vértice aí? Beleza? Vamos lá? Precisa igualar a zero para encontrar as raízes? Não. E veja só, às vezes, se você for por esse caminho, pode ser que você iguale a zero e não tenha raízes reais, né? Pode ser que a função não tenha zero da função, ou seja, a parábola não passa no eixo x. E aí? Vai ficar perdida? Não, né? Então, não precisa. O que é que eu vou fazer? Calcular o xv. E aí, ó, para lembrar a fórmula, o xv está no meio, é a soma das raízes dividido por 2, menos b sobre a dividido por 2. Resolvendo, vai gerar o quê? Menos b sobre 2a. Beleza? E aí, ó, claro que você precisa dizer quem é A, quem é B e quem é C. O A aqui é quem? É 1. O B, menos 6. E o C, 8. Beleza? Então, vem aqui agora. No lugar de B, coloco menos 6. Então, fica menos 6 sobre 2 vezes A, que é quanto? 1. Aí eu vou ter, ó, menos aqui muda o sinal, fica 6 sobre 2. Deu quanto? 3. Achei o xv. Achei o x do vértice. Beleza? Tudo bem? Professor, com o x do vértice, dá para saber quem são os zeros da função, caso essa função tenha? Não dá. Ó, só com o x do vértice não dá porque
Ele está no meio, mas entre o meio e quem? Não dá para saber. Agora, se ele fornecesse um dos zeros da função, sim ou não? Por exemplo, se ele dissesse que um dos zeros da função é 5, aí se o 3 está no meio, de 3 para 5 é 2, é ou não é? Aí eu ia 2 para lá. Aí 2 voltando 2. Estou em 3, voltando 2 dá o quê? Dá 1, certo? Aí poderia fazer isso. Tudo bem? Inclusive, o zero da função aqui, dessa função, dá para calcular mentalmente. Não dá? Fatoração ou som produto, ó, são dois números que multiplicado dá 8, certo? E que somado dá 6. É 2 e 4. As raízes, tá? As raízes. Estou fatorando, não. As raízes são dois números positivos. Porque a soma é menos B sobre A. Então, ó, muda o sinal. Não é isso? E aí, então, quem são as raízes? 2 e 4. Essa aí tem zero da função. É 2 e 4. 2 e 4. Quem é que está bem no meio de 2 e 4? 3. Olha aí, né? Beleza? Então, vamos lá. Achado XV. Para achar o YV, eu tenho dois caminhos. Dois caminhos, certo? Eu vou mostrar os dois caminhos aqui agora. Presta atenção. Eu posso calcular o YV substituindo o 3 na função. Sim ou não? Então, eu posso calcular o YV fazendo o F de quem? De 3. Concorda comigo? E fazendo esse cálculo ficaria como? 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 8. Ah, professor, então não precisa daquela fórmula lá não, menos delta sobre 4A? Precisa não. Vai por aqui, ó. Então temos que o YV, terminar aqui mesmo, tá? 9 menos 18 mais 8. Aqui vai dar menos 9, né? 9 com menos 18 dá menos 9. Menos 9 com mais 8, menos 1. Achei. Demorou para fazer isso. E se eu quisesse fazer da outra forma? Ou você pode calcular o YV fazendo menos delta sobre 4A. Aí fica menos. Pode calcular o delta fora, tá? Mas por causa do espaço, eu vou calcular o delta aqui mesmo. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Certo? Você pode colocar o parênteses. É bom colocar, tá? Mas se você não quiser, você pode deixar assim, ó, o menos aqui na frente. Tudo bem? Fora da fração. Mas, para não complicar a vida da gente, vamos deixar ele aqui mesmo. Certo? Bota um parênteses. Para você não esquecer desse parênteses. Deixa o parênteses. Mesmo o sinal estando aqui. Não precisava, se o sinal está na frente da fração. Mas para você não perder a questão, deixa assim. Vezes A. Certo? Vamos substituir. Quem é B? Menos 6. Então, vai ficar, ó, menos. Aí, menos 6 ao quadrado aqui. Vai dar o quê? 36. Certo? 36. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 8. Sobre quem? 4 vezes A, que é 1. Aí, ó. 4 vezes 8, 32. E aí, ó. 32, 36 menos 32, sim ou não? Presta atenção, por causa do espaço. Aqui dá 32, só que é menos. 36 menos 32 dá quanto? Dá 4. Aí fica, então, menos 4 sobre 4. Que vai dar o quê? Menos 1. Você concorda que deu mais trabalho usando a fórmula? Tá vendo que fórmula não é tudo? Fórmula não é tudo, não. Beleza? Mas importante é você entender o raciocínio. Então, eu resolveria essa questão somente usando isso aqui, ó. Sem precisar da fórmula do x, do y do vértice. Só do x do vértice. Beleza? Que é bem prático, né? Aí o vértice, então, resposta. Vértice é quem?
x é 3 e y menos 1. Pronto, tá aí o vértice. As coordenadas do vértice da parábola dessa função. Beleza, gente? Até a próxima aula. Bye, tchau.